Agora vamos falar de obesidade em crianças, um controle que é um desafio para a sociedade. O índice de pessoas com obesidade disparou em Santa Catarina nos últimos anos. Os dados recentes divulgados pelo SUS dão conta, né? Para além do público infantil, o índice de pessoas com obesidade disparou nos últimos anos. A quantidade de catarinenses atendidos pelo Sistema Único de Saúde com esse problema saltou de 28 mil em 2012 para 398 mil nos últimos anos. Esses dados são de 2023. E para falar sobre o assunto, vamos receber agora, agradecendo a disponibilidade, da doutora Júlia Lapastina, que é endocrinologista pediátrica. Ela está conosco para quem acompanha no rádio e também na internet. Doutora Júlia, uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite da CBI. A gente agradece também, principalmente a partir de agora com as informações. Os ouvintes que têm dúvidas podem mandar aqui no nosso WhatsApp, 48991813800. Eu queria primeiro, doutora, que a senhora passasse para a gente esse cenário, né? É um cenário que assusta bastante, como enfrentá-lo e o que está levando as pessoas à obesidade de maneira geral? Então, a obesidade infantil hoje, ela é considerada, né, não só infantil, a obesidade em geral, mas ela é considerada pela OMS como uma pandemia. E realmente, como você citou há pouco, né, o número de pessoas obesas, ele aumentou mais do que 10 vezes na última década. Então, esses dados são realmente alarmantes, com um grande agravante que foi a pandemia. Então, especificamente nesse público infanto-juvenil, a gente vê que na verdade, o mundo todo mudou, né, após a pandemia, e no público infanto-juvenil isso foi ainda mais impactante. Aqui no Brasil, a gente tem uma projeção de que nos próximos anos a gente ocupe o 5º lugar entre os países com maior índice de obesidade infanto-juvenil. Atualmente, a gente tem um índice mais ou menos de 14% das crianças e os adolescentes estando acima do peso, né, seja entre sobrepeso e obesidade. E esse número ele é quase o triplo da média mundial. Então, o nosso país não está nada bem nesse assunto. Doutora, e quais são os riscos à saúde de uma criança obesa? Então, a gente estima que a maior parte, né, então, entre 50%, em alguns estudos até 80% das crianças com obesidade vão continuar sendo adultos obesos, né? Então, todas aquelas questões que a gente já sabe, pressão arterial aumentada, risco maior de diabetes tipo 2, problemas articulares, tudo isso que a gente já atribui, né, aos riscos da obesidade na idade adulta, eles são ainda mais graves quando essa obesidade se inicia na infância. Pois, além de tudo, a gente tem impacto da obesidade nas questões de crescimento. Então, eu falo, né, o corpo de uma criança que está ali preparado, a parte esquelética, né, as articulações, estão preparados para suportar 20, 30 quilos, às vezes estão carregando o dobro disso. Então, você vai ter alterações ortopédicas, muitas vezes, você vai ter alterações do desenvolvimento de puberdade, então a gente sabe que você vai ter um risco muito maior de ter um desenvolvimento precoce em crianças acima do peso, e doenças que antes eram consideradas doenças de adulto, a gente tem visto em pessoas cada vez mais novas, né? Então, às vezes, as doenças cardiovasculares, que esperávamos, isso vai acontecer lá a partir dos 40, 50 anos, hoje a gente está vendo acometendo pessoas muito jovens, pois elas já trazem esses fatores, como alteração de colesterol, triglicerídeos, já desde a tenra infância. Doutora, e até antes de tudo, né, a gente tem, no caso dos bebês, né, muita gente faz a comparação, olha aquele bebê que é um pouquinho mais miudinho, magrinho, o outro é mais rechonchudo, aquilo ali já pode ser um indício de uma pessoa que tem uma predisposição futuramente para a obesidade, ou esse é um paralelo, ou seja, a pessoa não iniciou ainda de fato a sua alimentação e não tem nada a ver? Então, são algumas condições que a gente pode classificar de forma diferente, né? A gente fala que a prevenção à obesidade, ela já inicia na gestação. Então, desde a alimentação dessa mulher gestante, o ganho de peso que ela teve durante a gestação, tudo isso vai influenciar na parte metabólica do bebê que vai nascer. A questão do aleitamento materno, importantíssimo. Então, bebês que fazem aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, eles têm uma chance de ter peso normal muito maior, né? Então, eles têm um risco diminuído de obesidade. E a gente tem, então, essas questões comportamentais, né?
ou ambientais, que a gente chama, mas a gente também tem uma outra situação que é como você falou, às vezes a gente tem bebês que mamam exclusivamente no peito, com tudo certinho, gestação saudável, mas bebês muito acima do peso. Nesses casos, geralmente são obesidades de origem genética, associada a algumas síndromes genéticas, alterações. Hoje em dia, inclusive, a gente consegue rastrear isso com exames mais elaborados, mas também isso são casos muito, muito raros, que correspondem a menos de 5% dos casos de obesidade. Realmente, a grande maioria, você vai ter essa junção, né, de uma predisposição com fatores ambientais, comportamentais, né, e daí levando ao quadro de obesidade. A questão genética mesmo, de ser causado por algum distúrbio hormonal, alguma alteração mais profunda, corresponde a menos de 5% dos casos. E aí, doutora, depois do aleitamento materno exclusivo, vem a introdução alimentar, né? Com aquelas regrinhas, aquelas orientações de não dar sal até 1 ano, açúcar até 2, né? Também é uma forma de prevenção. Com certeza. Então, a gente consegue modular esse apetite, né? Eu sempre uso como exemplo, por exemplo, uma criancinha do México, para eles, você fala assim, nossa, a criança mexicana é acostumada a comer pimenta, ou uma criança do Japão, às vezes, que é acostumada a comer aquele tipo de alimento. Então, o que você foi acostumado desde a sua infância, né, aquela sua modulação de paladar, você vai levar por toda a sua vida. Né? Então, enquanto você puder fazer uma introdução alimentar correta, você vai prevenir muitas questões no futuro. E essa questão do açúcar, por muito tempo, né, a gente já tentava introduzir, hoje a gente vê uma aceitação muito melhor, uma participação melhor das escolas de educação infantil, creches, né, então eu lembro, assim, há 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade, era muito comum, a criancinha estava lá no hospital em observação, né, então, pronto-socorro, observação, eles recebiam gelatina, leite com chocolate, criancinha de 1 ano e meio recebendo achocolatado na mamadeira. Então, hoje a gente tem uma consciência muito maior e isso precisa ser feito a nível não só individual, né, mas a nível de serviços públicos também, como escolas, hospitais. Mas isso tem tudo a ver, o impacto da introdução alimentar é gigantesco. E o tratamento, doutora, como que ele é feito no comparativo, né, de uma pessoa adulta e de uma criança? Então, sempre a principal medida, né, então eu falo, a obesidade, ela é considerada uma doença e uma doença crônica, né, então não é falta de vergonha, não é preguiça, né, é uma condição metabólica, classificada como doença e com várias características que vão ter impacto na saúde geral do ser humano. Por ser uma doença crônica, a única forma, a gente fala na endocrinologia que o indivíduo, ele não se torna obeso, ele nasce obeso. E o que vai, se você nasceu obeso, o que vai determinar se você vai ou não viver acima do peso? O ambiente que você vive, os seus hábitos, o seu estilo de vida. Eu brinco que a gente não consegue nascer de novo, mas a gente consegue mudar a nossa rotina, né? Então, na infância, é claro que a abordagem é muito diferente. Então, o nosso foco não é medicamentoso, na maioria das vezes, né? O nosso foco realmente é em estilo de vida. A gente tem hoje uma preocupação gigantesca, 2 preocupações muito grandes, na verdade. Primeiro, o uso de telas. Então, a quantidade de tempo que as crianças passam em telas é absurda, é muito, muito acima do recomendado pelas sociedades pediátricas, né? E isso levando a um outro problema, que é a privação de sono. Então, as crianças dormem cada vez menos e dormem com sono de péssima qualidade, porque elas ficam no celular até o último segundo, né? Então, tudo isso vai levando a desequilíbrios também hormonais, do centro de apetite, da regulação, né, de saciedade. Então, hoje a gente vê as pessoas nos restaurantes, as famílias, tá, o pai, a mãe e os filhos no celular, né? O bebezinho na introdução alimentar assistindo o tablet lá do desenho infantil. Então, são questões, assim, que a gente precisa ter a conscientização dos adultos. Muitas vezes a gente vê que tentam culpabilizar a criança, doutora, pois mas ele come escondido, mas a gente não tem um ambiente que favoreça uma rotina alimentar e de atividade física melhor, né? Hoje a gente tem essa questão de violência, né, nas grandes cidades, então é muito difícil as crianças saírem para brincar na rua. Muitas crianças ficam sozinhas em casa porque os pais trabalham, então uma criança que passa a tarde toda sozinha em casa,
A mãe vai fazer o quê, né? Nem sempre tem um cuidador. Aí vai lá, deixa uma bolacha, um pão, um macarrão instantâneo, a criança não pode sair para brincar porque é perigoso. Então, são vários fatores que vão colaborando para esse estilo de vida, não só no Brasil, né, mas mundialmente, para um estilo de vida obesogênico, que a gente fala, então, que favorecem esse ganho de peso. E as crianças, ou principalmente os bebês, elas não precisam consumir o açúcar necessariamente, né? Porque eu tenho uma bebê de 1 ano em casa. E aí, ainda até hoje, é muito difícil. Ah, não, ela não come nenhum pedacinho de bolo, ela não come nenhum pudim, nem nada disso. E as pessoas falam, mas ele está com vontade, né? A gente não tem vontade do que a gente não experimentou, né? Se você, por exemplo, estiver tomando uma taça de vinho, o bebê de 1 ano, ele vai pedir, dá. E ninguém cogitaria, né? Aposto que ninguém te fala, mas dá, é só um golinho, né? Ninguém vai achar normal você dar um golinho de vinho, um golinho de cerveja, e ninguém vai falar, provavelmente ela está com vontade. Então, ainda existe essa questão cultural de que é normal, aceitável e até recomendado que a criança coma doces, né? Então, agora a gente teve o Dia das Crianças, o que a maioria das escolas, dos locais públicos, né? Todo mundo fez evento de Dia das Crianças, distribuiu doce. Então, a gente ainda tem culturalmente muito essa associação de que, mas ele é criança, né? Isso aí faz parte da infância. Você vai em algum lugar, ganha um pirulito. Então, a gente precisa ter essa dissociação de que o açúcar é um prêmio, de que o açúcar faz parte de uma infância feliz. Claro que com moderação, né? Assim como dei o exemplo de uma taça de vinho, assim deve ser o consumo de açúcar, moderado, esporádico, né? Um cuidado muito grande que a gente tem que ter em relação às bebidas açucaradas, refrigerantes, mas também os sucos. Eu vejo que às vezes as pessoas acham que estão fazendo um grande negócio, trocando um refrigerante por um suco de caixinha ou um suco em pó, e no fim é o famoso 6 por meia dúzia, né? Acaba que tem um valor calórico enorme também. Doutora Júlia Lapastina, endocrinologista pediátrica, muito obrigado pela atenção conosco e um bom trabalho por aí. Eu que agradeço. Tchau, tchau.